Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu andei meio afastado aí, aqui do grupo, do YouTube, das redes sociais, mas estarei voltando agora e quero iniciar essa aula falando ainda sobre a questão da filosofia. Sobre o conceito, prefiro deixar de lado, e também sobre a questão dos primeiros filósofos, essas coisas, eu prefiro também deixar de lado porque são coisas que a gente tem contato sempre, seja em sala de aula, seja em livros, a gente está sempre tendo contato com os conceitos de filosofia, com os primeiros filósofos, que claro, são é, mais do que importantes para a filosofia, porém eu quero realmente falar sobre uma questão mais diferenciada. Nessa aula eu quero falar sobre uma questão do ceticismo. Existe uma pergunta lógica dentro do ceticismo, que é uma área da filosofia, para quem não sabe. Existe uma pergunta lógica que é a seguinte: já que devemos questionar tudo, isso significa então que devemos questionar também a própria razão de estudarmos filosofia, de se estudar filosofia? Ou seja, a pergunta ela é uma mensagem, é um alerta para, já que devemos questionar tudo, então questionar até mesmo a própria filosofia em si, questionar até mesmo a própria razão de se filosofar e de se estudar filosofia. Por exemplo, isso é uma questão extremamente importante para uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa, muitas das vezes, tem pessoas religiosas que estudam filosofia, mas elas questionam também a filosofia para que a filosofia não possa derrubar a sua crença. Então, essa é uma questão importante para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de grupo, seja ele religioso ou não, mas é de um modo muito importante nesse sentido, sim, para pessoas religiosas. Questionar a própria filosofia. Importante para os próprios céticos, importante para diversos grupos intelectuais. No livro Grande Projeto, a obra Grande Projeto, de Stephen Hawking, o físico Stephen Hawking, muito conhecido dentro da física, considerado também o novo Albert Einstein, devido às suas contribuições em relação às teorias do tempo, da relatividade, enfim, em geral. Nessa obra de Stephen Hawking, ele diz em uma de suas páginas, ele diz a seguinte frase: a filosofia está morta. Essa frase ela é uma frase muito impactante, tanto dentro da ciência quanto dentro da filosofia e dentro dos grupos céticos. Inclusive, essa frase ela foi até citada ela foi citada dentro do filme Deus Não Está Morto. Ela foi citada dentro desse filme pelo aluno do professor que é ateu no filme. E o que acontece? Devemos investigar a profundidade e
e as intervenções que essa frase é capaz de fazer, de realizar. O que acontece? Se a gente pensar, se a gente colocar na nossa mente, a filosofia está morta, o que acontece? Não só não tem sentido se estudar filosofia, mas também não tem sentido simplesmente você procurar um sentido para a vida. Não tem sentido você procurar razão para as coisas. Não tem sentido investigar ou questionar as coisas. E ainda mais, você aceitando a ideia de que a filosofia está morta, o sentido, eu diria que não só o sentido de se estudar filosofia se dissolui, se perde, mas também outras coisas se perdem, como o próprio sentido da vida. A vida, a gente... mas qual é o sentido da vida? O sentido da vida é justamente aquilo que a gente acredita, é justamente aquilo que a gente luta para concretizar, é justamente aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O sentido da vida faz parte de um agrupamento de pensamentos, de atitudes e de crenças. Então, tendo em ideia que a filosofia está morta, toda essa questão do sentido da vida se perde, deixa de existir. Eu não sei o que vocês pensam, o que cada um pensa sobre o sentido da vida. Agora, se você achar que a filosofia está morta, tudo perde sentido. E não só ser religioso, muitos acham que só religião perde o sentido, mas isso é um erro. Ser ateu também perde o sentido, porque tudo isso faz parte das consequências da própria ideia de a filosofia estar morta. Então, não há necessidade para a famosa frase ordem e progresso. Não há necessidade de existir princípios morais, sejam eles religiosos ou não. Não há necessidade de existir Constituição. Não há necessidade de existir leis. Não há necessidade de existir padrões. E também não há necessidade nem da religião, nem do ateísmo, nem até mesmo nem mesmo até da própria política e dos princípios que existem na política. A ideia de ordem e progresso, que é a frase que existe dentro da nossa bandeira, essa ideia se perde. As coisas se perdem, a vida se perde e a razão de estudar filosofia também deixa de existir. Então é isso, pessoal. Essa é uma aula aprofundada sobre essa questão da razão da filosofia. Então, finalizo aqui.
e deixo aí para vocês a liberdade de darem as opiniões sobre essa questão, de dizer se para você a filosofia está morta ou não, de você dizer se tem sentido estudar filosofia ou não, e de você dizer também o que você achou sobre esses argumentos, sobre essa frase de Stephen Hawking. Só para esclarecer, essa não é uma opinião minha, essa é uma questão filosófica que eu estou propondo e que faz parte da aula. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem um questionamento ou alguma ideia em relação a esse conteúdo, a essa questão, fiquem à vontade.